Alguma vez você já se perguntou por que certas graças parecem nunca chegar, mesmo quando você reza, insiste, súplica e faz tudo o que acredita ser necessário? Já sentiu como se algo invisível estivesse entre você e a bênção que Deus deseja lhe conceder? Santa Catarina dizia que muitas vezes a maior barreira não está no céu, está dentro da alma. E essa barreira tem forma de pensamento. Ela revelava que existem pensamentos tão sutis, tão silenciosos, tão incrustados no cotidiano que a pessoa não percebe que está bloqueando graças poderosas simplesmente por pensá-los. É uma prisão espiritual construída não com correntes, mas com ideias repetidas diariamente sem que se perceba o veneno. Por isso, ela afirmava, o inimigo não precisa da força quando consegue influenciar o pensamento. Se esta mensagem já começou a tocar algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, purifica meus pensamentos, e una-se a esta corrente de fé que atravessa o invisível. Santa Catarina de Bolonha dizia que o pensamento é a porta da alma. Antes de qualquer graça entrar, antes de qualquer cura tocar, antes de qualquer resposta descer, o pensamento prepara ou destrói o terreno. Deus deseja derramar graças constantemente, mas a alma que se fecha pelo pensamento errado se torna como um vaso inclinado. A água cai, mas não permanece. E ela afirmava que o maior truque espiritual do inimigo é convencer a pessoa de que seus pensamentos são inofensivos. Mas a verdade é que o pensamento move a alma move a vontade, e a vontade move o destino. É por isso que pensamentos errados afastam graças, e pensamentos santos as atraem. Ela relatava que durante seus anos no convento, muitas irmãs chegavam até ela pedindo oração porque sentiam que suas vidas espirituais estavam travadas. Sentiam-se estagnadas como se as orações não subissem, como se nada mudasse, como se Deus estivesse distante. Mas quando Santa Catarina conversava com cada uma delas, descobria sempre a mesma raiz, um pensamento oculto, escondido, repetido, que as impedia de receber aquilo que Deus já estava oferecendo. Às vezes bastava iluminar o pensamento para que a graça voltasse a fluir. E por que esses pensamentos são tão perigosos? Porque são sutis. Quase nunca aparecem de forma escandalosa. Não são blasfêmias nem negações explícitas de fé. São pensamentos aparentemente normais, cotidianos, socialmente aceitáveis. Pensamentos que a pessoa repete há tanto tempo que acredita que fazem parte de sua personalidade. Mas Santa Catarina dizia que esses pensamentos não vêm da alma, nem da razão, nem de Deus, vêm das sombras. São como pequenos fios que se enrolam ao redor do coração até impedir que a luz entre. Ela dizia que muitas pessoas atribuem seus fracassos espirituais à falta de força, falta de tempo, falta de disciplina, mas não percebem que o verdadeiro bloqueio está em algo muito mais profundo, no movimento secreto da mente. E ela comparava esse movimento a uma janela. Se você fecha as janelas da alma, não culpe o sol por não entrar. Mas o mais impressionante é que Santa Catarina dizia que Deus tenta iluminar esses pensamentos nocivos de todas as formas, através de conversas, de situações, de leituras, de sonhos, de inquietações. Porém, como a pessoa está acostumada com o pensamento errado, ela não percebe o aviso. E segue repetindo sem saber, a própria frase que a impede de receber aquilo que súplica há tanto tempo. Ela explicava que existem 6 pensamentos específicos que bloqueiam graças poderosas que a maioria das pessoas repete sem saber que está fazendo mal à própria alma. Hoje, nesta primeira parte, você está sendo preparado espiritualmente para reconhecê-los. Nas próximas partes, Santa Catarina irá revelar cada um desses pensamentos com profundidade, mostrando como eles se escondem, como agem, como destroem e como podem ser substituídos. Mas antes de revelar o primeiro desses pensamentos, ela dizia algo essencial: não basta identificar o pensamento, é preciso compreender sua raiz.
O pensamento errado nasce quando a alma se acostuma com a ausência de Deus. Não porque Deus esteja distante, mas porque o coração se tornou desatento. Ela dizia: a alma se acostuma mais rápido com a ausência do que com a presença. Por isso, quando um pensamento disfarçado surge diariamente, a alma passa a aceitá-lo como verdade. E talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Quantas vezes você acreditou que não era digno de algo? Quantas vezes você pensou que Deus não o escutava? Quantas vezes você repetiu silenciosamente que nunca conseguiria mudar? Quantas vezes você interpretou um silêncio divino como rejeição? Santa Catarina dizia que esses pensamentos são sementes perigosas. Quando germinam, produzem raízes que atingem todas as áreas da vida espiritual. Ela também dizia algo ainda mais profundo: o inimigo não pode impedir Deus de te abençoar, mas pode tentar impedir você de receber. A batalha não está no lado de Deus, está no lado da alma. Deus já está pronto para agir, mas o inimigo tenta convencer você de que não vale a pena esperar, confiar ou abrir o coração. É assim que graças poderosas são adiadas, diminuídas ou até rejeitadas. Santa Catarina explicava que esses pensamentos nunca aparecem em momentos de alta espiritualidade. Eles surgem no cansaço, no desânimo, na solidão, no cotidiano cansado, nas horas silenciosas em que a alma está mais vulnerável. Eles sussurram quando ninguém percebe. E o pior é que se disfarçam de racionalidade. Eles parecem lógicos, razoáveis, realistas. É por isso que tantos caem neles. Mas ela dizia que há um método seguro para identificá-los. Observe se o pensamento enfraquece sua fé ou a fortalece. Tudo que enfraquece sua fé, ainda que pareça lógico, não vem de Deus. Tudo que diminui seu ânimo espiritual, ainda que pareça prudente, não vem de Deus. Tudo que faz você acreditar menos na misericórdia divina é uma sombra mental que deve ser expulsa. E foi por isso que Santa Catarina sempre entrelaçava suas revelações com a prática da vigilância interior. Ela dizia que a alma precisa guardar seus pensamentos como um portão que guarda um jardim. Se você permitir que ervas daninhas cresçam no jardim, não culpe Deus quando as flores não aparecerem. Mas o mais belo é isto: ela dizia que nenhuma graça é definitivamente perdida por causa desses pensamentos, apenas adiada. Deus nunca retira uma bênção porque você pensou errado. Ele apenas espera que você perceba o que está bloqueando a entrada. Ou seja, a graça continua sendo sua. Basta remover o obstáculo. Nesta primeira parte você começa a sentir o que Santa Catarina via com tanta clareza. O maior campo de batalha espiritual não está no mundo externo, mas no pensamento. E é por isso que ela dizia que a conversão verdadeira começa no modo como você pensa, não no modo como você age. Quando o pensamento muda, tudo muda. A alma muda. A oração muda. O relacionamento com Deus muda. E então as graças começam a fluir novamente. Agora pergunte-se: que pensamentos tenho repetido diariamente que talvez estejam bloqueando graças que eu mesmo pedi? Que frases se tornaram parte da minha vida sem que eu percebesse seu poder negativo? Que crenças silenciosas carreguei por anos? Santa Catarina dizia que toda transformação espiritual começa com uma pergunta honesta. A partir da próxima parte, você começará a ver claramente os 6 pensamentos que mais afastam graças sem que a pessoa perceba. E quando você os reconhecer, algo dentro de você começará a se abrir para a luz. Você já percebeu que alguns pensamentos parecem inofensivos, mas quando você os repete no silêncio da alma, uma parte sua começa a desanimar, a enfraquecer, a desistir? Santa Catarina dizia que esses pensamentos não chegam como inimigos declarados, mas como visitantes silenciosos que se instalam devagar, como quem não quer incomodar. Eles não batem a porta, entram pelas frestas. E quando você vê, já estão sentados no centro da sua vida espiritual, tomando espaço que deveria ser ocupado pela confiança em Deus.
Ela explicava que o primeiro pensamento que bloqueia graças é aquele que diz: eu não sou digno da graça que peço. E talvez você já tenha pensado isso mais vezes do que gostaria de admitir. Esse pensamento parece humilde, mas não é. Para Santa Catarina, ele é uma das mentiras mais sutis do inimigo, porque veste a máscara da humildade enquanto destrói a confiança. A verdadeira humildade reconhece que nada merece, mas tudo pode receber da misericórdia divina. O pensamento enganoso, por outro lado, faz a pessoa acreditar que Deus só abençoa os que ele considera melhores. E assim o coração se fecha. Ela dizia que quando uma alma pensa assim, ela automaticamente reduz a grandeza de Deus ao tamanho das suas próprias imperfeições. É como se a pessoa dissesse: Deus, eu sei que a tua misericórdia é infinita, mas a minha miséria é maior. E isso não é humildade, é orgulho disfarçado. É acreditar mais na própria fraqueza do que na força de Deus. Esse pensamento impede graças porque Deus age onde há confiança, não onde há medo da própria indignidade. Ele não espera que você seja perfeito, espera que você seja sincero. E aqui surge uma pergunta profunda que Santa Catarina fazia às irmãs: se Deus só derramasse graça sobre quem fosse digno, quem na terra receberia alguma coisa? O primeiro pensamento nocivo se desfaz quando você percebe que todas as graças são imerecidas, mas todas são possíveis. Deus dá porque ama, não porque você merece. A graça não se compra com méritos, se recebe com confiança. O segundo pensamento que bloqueia graças é: Deus não está me ouvindo. Ele surge no silêncio prolongado da oração, nos dias que se repetem sem resposta, nas noites em que a alma se sente esquecida. Santa Catarina dizia que esse é um dos pensamentos mais dolorosos para Deus, porque Ele está sempre ouvindo, sempre vendo, sempre acolhendo, mesmo quando o coração não percebe. Ela dizia que esse pensamento cria uma cortina espiritual diante da alma. Não impede Deus de agir, mas impede a pessoa de notar a ação divina. E ela explicava o motivo: quando a alma acredita que Deus não a escuta, ela para de estar atenta aos pequenos sinais, aos movimentos discretos, às providências diárias que Ele envia. A pessoa passa a interpretar como acaso aquilo que é intervenção, como sorte aquilo que é cuidado, como coincidência aquilo que foi milagre. Deus continua falando, mas a alma não reconhece mais a voz. E isso enfraquece profundamente a fé. Você já viveu isso? Já rezou com tanta insistência que ao não ver resposta, seu coração começou a pensar: talvez Deus não me veja, talvez Ele não se importe, talvez eu peça demais. Santa Catarina dizia que esse pensamento é como uma névoa que desce sobre a alma. Ele não destrói a fé de uma vez, mas a desgasta lentamente. E quando a fé se desgasta, a graça perde espaço para agir. É por isso que ela insistia tanto na perseverança. Para Santa Catarina, o silêncio de Deus nunca é ausência, é lapidação. Ele trabalha mais no silêncio do que na palavra. Ele forma mais no escondimento do que na manifestação. E quando a alma entende isso, ela para de interpretar a demora como descaso e passa a enxergar como preparação. O terceiro pensamento que bloqueia graças é talvez o mais comum: nada vai mudar. Ele nasce depois de muitas tentativas frustradas, de muitas quedas repetidas, de muitos ciclos que parecem nunca terminar. Santa Catarina dizia que esse pensamento é uma espécie de morte espiritual que começa no coração. Quando a alma acredita que nada vai mudar, ela desiste de pedir. Quando desiste de pedir, desiste de esperar. E quando desiste de esperar, fecha a porta pela qual Deus entraria. Ela explicava que esse pensamento é extremamente perigoso porque não é apenas negativo, é finalizador. Ele mata antes de ferir. Ele encerra possibilidades. Ele aprisiona o futuro ao passado. Ele impede que a alma veja que Deus pode transformar em um segundo aquilo que levou anos para se deteriorar. Santa Catarina dizia: o inimigo não teme a alma pecadora, teme a alma que acredita na mudança. Pense,
Quantas graças você deixou de receber porque acreditou na mentira de que nada mudaria? Quantas portas não se abriram porque você mesmo as trancou por dentro? Quantas curas não chegaram porque você desistiu de pedir no exato momento em que Deus estava prestes a agir? É aqui, exatamente no meio deste vídeo, que Santa Catarina faria a mesma exortação que faço agora. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. O quarto pensamento que bloqueia graças é: isso é grande demais para mim. Ele parece modesto, mas na verdade é estreito. Ele limita não a pessoa, mas o próprio Deus. Santa Catarina dizia que muitos perdem graças porque só pedem coisas pequenas. Acreditam que Deus pode fazer pequenas curas, pequenas ajudas, pequenas providências, mas não ousam pedir as grandes. E a alma que não ousa pedir, não ousa receber. Ela contava que muitas irmãs tinham medo de pedir graças enormes porque achavam que isso seria abusar da paciência de Deus. Mas Santa Catarina dizia justamente o contrário. Deus se alegra quando a alma pede grandes coisas porque Ele é grande. Ele não deseja que você viva com migalhas espirituais. Ele deseja que você experimente a abundância da sua graça. E ela dizia: Deus não se cansa de dar, nós é que nos cansamos de pedir. O quinto pensamento que bloqueia graças é: eu tenho que resolver tudo sozinho. Este pensamento é silencioso, mas extremamente destrutivo. Ele nasce do orgulho escondido, daquele orgulho que não se exibe, mas que sufoca. Santa Catarina dizia que a alma que tenta carregar tudo sozinha se torna como uma pedra seca, dura por fora, quebradiça por dentro. Deus quer participar das suas decisões, da sua dor, do seu cansaço, da sua fraqueza, mas Ele não força a entrada. Ele espera ser chamado. Pessoas que carregam o mundo sozinhas raramente percebem que o fazem por medo de incomodar Deus, medo de ser um peso, medo de pedir. Mas Santa Catarina dizia: Deus não quer que você seja forte sem Ele. Ele quer ser sua força. E quando a alma finalmente entrega o que carrega, a graça que estava retida finalmente encontra espaço para descer. O sexto pensamento, o mais sutil e devastador, é: eu aceito qualquer coisa. Esse pensamento parece humilde, mas é renúncia à própria dignidade espiritual. É quando a pessoa para de pedir, para de esperar, para de sonhar espiritualmente. Para Santa Catarina, esse pensamento mata a esperança, e a esperança é o terreno onde Deus mais derrama graças. Quando a alma aceita qualquer coisa, ela perde a capacidade de desejar a vontade de Deus. E Deus coloca seus tesouros no coração que deseja, não no coração que desistiu. Você já percebeu como esses 6 pensamentos surgem sempre nos momentos de maior vulnerabilidade espiritual? Santa Catarina dizia que o inimigo estuda a alma com paciência. Ele não tenta introduzir pensamentos nocivos quando você está forte, iluminado, consolado pela graça. Ele espera o dia da tristeza, o dia da frustração, o dia da dúvida, o dia da solidão. Ele espera quando a alma está cansada, e é ali que sussurra. Ele sabe que o coração ferido escuta mais facilmente o que não deveria ouvir. E por isso, ela dizia, o inimigo planta pensamentos como quem planta sementes no inverno. Ele espera a primavera da sua fraqueza para fazê-las crescer. Ela explicava que esses pensamentos não são apenas ideias soltas, eles são estados interiores. Quando a pessoa pensa, não sou digno, não está apenas afirmando algo, está se colocando em um lugar espiritual de afastamento. Quando pensa, Deus não me ouve, não está apenas expressando emoção, está criando uma barreira interior contra a ação divina. Quando pensa, nada vai mudar, está decretando o próprio aprisionamento. Quando pensa, é grande demais para mim, está limitando a própria fé. Quando pensa, eu tenho que resolver tudo sozinho, está rejeitando a participação divina. E quando pensa, eu aceito qualquer coisa, está renunciando à própria identidade espiritual.
Santa Catarina dizia que a alma age conforme pensa. Por isso Deus se preocupa tanto com os pensamentos, porque deles saem os gestos, as escolhas, os caminhos. A mente é o terreno onde a batalha espiritual mais silenciosa e mais decisiva acontece. Uma alma que não vigia seus pensamentos se torna vulnerável como uma cidade sem muralhas. E quando as muralhas caem, não é necessário grande força do inimigo, basta soprar. Ela contava que muitas irmãs no convento viviam anos sem perceber a raiz de seus sofrimentos espirituais. Rezavam, jejuavam, serviam, confessavam-se, e mesmo assim permaneciam presas em um ciclo de estagnação. Quando Santa Catarina as instruía a observar o movimento secreto dos pensamentos, muitas choravam ao perceber que repetiam internamente frases que as afastavam da graça. Às vezes, era um pensamento que aprenderam na infância. Outras vezes, era um pensamento que repetiam para justificar o medo. Outras, era uma frase que haviam escutado em algum momento e deixado entrar. A alma, dizia ela, é como uma casa com muitas portas, e às vezes deixamos aberta justamente a que não deveríamos. Ela explicava que existe algo ainda mais profundo. Cada um dos 6 pensamentos nasce de uma raiz espiritual específica. O pensamento "não sou digno" nasce da ferida da rejeição. O pensamento "Deus não me ouve" nasce da ferida da decepção. O pensamento "nada vai mudar" nasce da ferida da desesperança. O pensamento "isso é grande demais para mim" nasce da ferida da inferioridade. O pensamento "tenho que resolver tudo sozinho" nasce da ferida do controle. E o pensamento "aceito qualquer coisa" nasce da ferida do desamor próprio. Quando você olha apenas o pensamento, ele parece pequeno. Quando olha a raiz, percebe que é profundo. A alma não se prende ao pensamento, se prende à ferida. E Santa Catarina dizia que Deus não quer apenas corrigir pensamentos, Ele quer curar feridas. Ele sabe que a alma funciona como um espelho. Se o espelho está quebrado, a luz divina reflete distorcida. Ela contava que em certo período do convento, uma jovem irmã se aproximou dela chorando porque dizia sentir que Deus nunca a atendia. Santa Catarina, iluminada pela graça, respondeu suavemente: não é Deus que não te atende, é o teu pensamento que não te deixa ouvir. A jovem então confessou que desde a infância, acreditava que precisava ser perfeita para merecer qualquer amor. Essa ferida moldava seu modo de rezar. Ela pedia graças com medo, não com confiança. E Deus, que desejava tocar seu coração profundamente, esperava que ela deixasse cair o medo para que a graça pudesse entrar com liberdade. E talvez você também esteja carregando pensamentos que nasceram de feridas antigas. Talvez por trás do "Deus não me ouve" esteja a dor de alguém que lhe ignorou no passado. Talvez por trás do "não sou digno" esteja a rejeição que você viveu. Talvez por trás do "tenho que resolver tudo sozinho" esteja a ausência de quem deveria ter lhe ajudado. Santa Catarina dizia que Deus vê a raiz, não o fruto. Ele não condena o pensamento. Ele observa a dor que o gerou. E ele busca curar. É nesse ponto que ela introduz uma revelação profunda. Quando a graça quer descer, ela não busca primeiro o coração e busca o pensamento. Porque é o pensamento que abre ou fecha a porta. É por isso que em tantos momentos da vida espiritual, a primeira coisa que Deus transforma não é a realidade exterior, mas a mentalidade. Ele muda a visão antes de mudar a situação. Ele purifica o olhar para que a alma reconheça aquilo que ele já está fazendo. Santa Catarina dizia: a graça não invade, ela entra onde encontra espaço. E aqui você talvez perceba que muitos dos seus pedidos, muitas das suas súplicas, muitas das graças que você espera há anos podem estar retidas não por falta de oração, mas porque você abriu espaço demais para pensamentos que minam sua confiança. Ela dizia que a graça é como a água que desce constantemente do céu, mas o coração cheio de pensamentos negativos age como uma vasilha furada. Deus derrama, a alma perde. Deus toca, a alma resiste. Deus chama, a alma se esconde.
É por isso que a cura dos pensamentos é tão importante. Mas Santa Catarina também dizia que o inimigo teme quando a alma se torna consciente do que pensa. Ele trabalha nas sombras. Quando você começa a iluminar seus pensamentos, ele perde espaço. Quando você identifica o pensamento nocivo e o nomeia, ele perde força. Quando você substitui um pensamento errado por um pensamento santo, a graça flui com abundância. Ela dizia: a alma que vigia seus pensamentos atrai graça sem pedir. Porque a mente vigiada é como uma lâmpada acesa, o inimigo não consegue aproximar-se. E Deus encontra facilidade para se mover dentro de você. Mas como vigiar os pensamentos? Para Santa Catarina, a vigilância não é esforço tenso. É contemplação. É observar suavemente o que passa dentro de você. É perguntar-se: este pensamento me aproxima ou me afasta de Deus? É se perguntar: este pensamento fortalece minha fé ou alimenta a dúvida? É se perguntar: este pensamento é fruto da confiança ou do medo? Ela dizia que cada pensamento tem uma coloração espiritual. Os pensamentos que vêm de Deus são luminosos, mesmo quando exigem renúncia. Eles elevam, trazem paz, trazem clareza, trazem esperança. Os pensamentos que vêm das sombras são escuros, mesmo quando parecem racionais. Eles pesam, desanimam, entristecem, confundem. A alma sente a diferença. O corpo sente a diferença. Até o ambiente ao redor percebe a diferença. Você já notou que certos pensamentos deixam seu peito apertado, enquanto outros trazem liberdade? Essa diferença é a linguagem da alma. Santa Catarina dizia que Deus fala ao coração também através das sensações que um pensamento produz. Pensamentos que vêm de Deus trazem expansão, pensamentos que vêm do inimigo trazem contração. E é nesse ponto da revelação que a alma começa a despertar para a verdade. Você não está preso aos seus pensamentos. Eles vêm e vão. Mas você pode escolher quais permanecem. Você pode expulsar os que te ferem. Você pode alimentar os que te curam. A mente é um terreno, mas o jardineiro é você. Santa Catarina insistia: a graça procura sempre a porta da confiança. E o pensamento é a chave. Por isso, ao reconhecer os 6 pensamentos que bloqueiam as graças, você começa uma das transformações espirituais mais profundas que alguém pode viver: a libertação interior do modo errado de pensar. E agora, antes da conclusão, pergunte a si mesmo: qual desses 6 pensamentos mais aparece na minha vida? Qual deles rouba minha paz? Qual deles enfraquece minha oração? Qual deles cria barreiras que Deus nunca colocou? Quando você encontrar a resposta, já terá dado o primeiro passo para a restauração. Você já percebeu que quando um único pensamento muda dentro da alma, tudo ao redor começa a se transformar silenciosamente? Santa Catarina dizia que assim como a luz entra por uma fresta e ilumina o cômodo inteiro, basta um único pensamento santo para que uma graça há anos retida finalmente encontre passagem. A conversão interior raramente começa com grandes gestos. Quase sempre começa com um pensamento corrigido, um olhar purificado, uma mentira interior desmascarada. Por isso ela afirmava que quando Deus quer levantar uma alma, Ele toca primeiro sua maneira de pensar. E agora que você viu os 6 pensamentos que bloqueiam graças poderosas, sem que a maioria das pessoas perceba, Santa Catarina nos conduz ao momento mais profundo desta revelação: compreender o impacto que a libertação desses pensamentos causa na alma. Ela dizia que quando o pensamento errado cai, a graça não apenas volta a fluir, ela se derrama com força redobrada. Porque Deus não é mesquinho, não é calculista, não é limitado. Ele espera apenas que a alma abra a porta por dentro. E ao abrir, tudo muda. Ela relatava que no convento, quando uma irmã finalmente reconhecia o pensamento errado que carregava, não era incomum que no mesmo dia, ela recebesse algum tipo de consolo espiritual, alguma luz repentina, alguma resposta na oração, algo que mostrava que Deus estava apenas esperando um gesto interior para agir.
Santa Catarina dizia que a graça é como uma chuva que já está formada, mas que só desce quando o vento da confiança toca o céu. Pense por um momento, quantas graças você pediu, esperou, desejou, suplicou, e talvez uma delas esteja bloqueada não por falta de oração, mas porque você, sem perceber, alimentou um pensamento silencioso que fechava o coração? Talvez você tenha repetido, não sou digno. Talvez tenha insistido em acreditar, Deus não me ouve. Talvez tenha carregado a dor murmurada, nada vai mudar. Talvez tenha se escondido no medo, isso é grande demais para mim. Talvez tenha tentado suportar tudo sozinho. Ou talvez tenha desistido e dito, aceito qualquer coisa. Santa Catarina dizia algo comovente, o inimigo não pode impedir Deus de te amar. Por isso tenta impedir você de acreditar no amor de Deus. O pensamento é o campo onde essa batalha se trava. E quando você vence no pensamento, você vence na vida espiritual. Ela falava que cada um desses 6 pensamentos funciona como uma sombra colocada entre você e a luz divina. Mas quando você identifica, combate e substitui esses pensamentos, é como se a sombra desaparecesse e a luz voltasse a tocar sua alma com clareza. Ela dizia que as graças já estavam ali, esperando apenas que a sombra fosse removida. E aqui vem uma revelação profunda. Deus nunca retira uma graça porque você pensou errado. Ele apenas espera que você abandone o pensamento que impede a graça de entrar. A misericórdia não diminui quando você se sente indigno. A voz de Deus não se cala quando você pensa que Ele não te ouve. O plano divino não se dissolve quando você acha que nada vai mudar. Mas a alma, quando pensa errado, fecha-se como um botão de flor que se recusa a abrir. E Deus, como jardineiro perfeito, espera. Ele espera o momento em que a alma percebe o erro e diz com sinceridade, Senhor, muda meu modo de pensar. Santa Catarina dizia que nenhuma oração toca tanto o coração de Deus quanto esta, porque ela revela a humildade verdadeira, aquela que não se humilha, mas se entrega, não se rebaixa, mas se abre, não se culpa, mas se permite ser amada. Ela ensinava que uma vez removidos os pensamentos que bloqueiam, a alma começa a perceber sinais espirituais que antes ignorava. Ela começa a reconhecer pequenos milagres cotidianos. Ela começa a sentir Deus nas entrelinhas da vida, numa palavra que alguém diz sem querer, num encontro inesperado, numa inquietação que se transforma em clareza, num silêncio que finalmente traz paz. Santa Catarina dizia, a alma que corrige seu pensamento começa a enxergar Deus onde antes via apenas acaso. E talvez você sinta, neste momento, que algo dentro de você começou a iluminar-se. Talvez você reconheça um dos 6 pensamentos. Talvez mais de um. Talvez perceba que viveu anos sob o peso de ideias que nunca vieram de Deus. E se isso está acontecendo, Santa Catarina diria a você, a graça já começou. Porque o simples fato de reconhecer a mentira abre espaço para a verdade. E onde a verdade entra, a graça floresce. Ela também ensinava que não basta rejeitar o pensamento negativo, é preciso substituí-lo por um pensamento santo. A alma não vive no vazio. Se você tira o erro, deve colocar a verdade em seu lugar. Se você remove a sombra, deve abrir espaço para a luz. Por isso Santa Catarina recomendava que cada alma repetisse interiormente frases que reeducam o pensamento como Senhor, eu confio em Tua misericórdia. Deus me ouve mesmo quando eu não sinto. A mudança começa no coração. A graça é maior do que o medo. Eu não estou só, Deus está comigo. Eu aceito não qualquer coisa, mas aquilo que vem da vontade de Deus. Ela dizia que quando a alma repete a verdade com firmeza e constância, os pensamentos negativos começam a perder força, como fumaça que se dissipa ao sol. E finalmente, depois de anos, a alma respira luz novamente. E agora você pode fazer a pergunta mais importante deste vídeo. O que Deus pode fazer na minha vida se eu remover esses 6 pensamentos? Santa Catarina responderia com serenidade. Tudo.
Deus pode fazer tudo, porque o poder de Deus não é limitado por impossibilidades humanas, é limitado apenas pela permissão interior da alma. E quando você permite, ele transforma. A seguir, deixo os conselhos práticos, como Santa Catarina faria, para que você mantenha sua mente aberta à graça e livre dos pensamentos que a bloqueiam. Vigie seus pensamentos diariamente, especialmente nos momentos de tristeza. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte: isso me afasta ou me aproxima de Deus? Rejeite imediatamente qualquer ideia que diminua o amor divino. Substitua pensamentos nocivos por frases de confiança espiritual. Nunca permita que o silêncio de Deus se torne motivo de desânimo. Ele trabalha no oculto. Senhor, purifica minha mente, ilumina meus pensamentos e remove de mim tudo que bloqueia tuas graças. Que Santa Catarina interceda por minha alma, para que eu pense com clareza, confie com profundidade e receba com humildade tudo que o teu amor deseja derramar. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.